Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu vou ler o versículo 40 ao 42 e depois o 49 ao 56. Lucas, capítulo 8, versículo 40, nos diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E agora o versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhes em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amados irmãos e irmãs, todo o contexto deste texto que acabamos de ler, ele nos mostra que Jesus, ele é a esperança dos desesperançados. E nós podemos ver, principalmente nos evangelhos, que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Aqui no capítulo 8 mesmo de Lucas, do versículo 22 ao 25, ele acalmou o mar e fez cessar o vento quando os discípulos estavam quase a perecer. Ainda aqui também no capítulo 8, versículo 26 ao 39, ele libertou de uma legião de demônios um homem enjeitado pela família e pela sociedade, e fez deste homem um missionário. Ainda aqui no capítulo 8, versículo 43 e o 48 ao 48, ele curou uma mulher hemorrágica, depois que todos os recursos da medicina haviam se esgotado. E o texto que nós lemos, Jesus ressuscita a única filha de um líder religioso, mostrando que também ele tem poder sobre a morte. E como nós vemos aqui no texto, no versículo 41, um homem chamado Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora. E nós podemos ver que o desespero de Jairo foi que o levou a ir aos pés de Jesus. E Jairo precisou vencer algumas barreiras antes de ir a Jesus.
principalmente a barreira da sua posição. Jairo era chefe da sinagoga, ele era o líder na comunidade. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, que aprendiam e ensinavam a seus filhos o caminho do Senhor. Jairo, nós podemos ver aqui também, Jairo se humilhou diante de Jesus. E Jairo se prostrou e reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, maior do que os líderes judaicos e maior do que a própria sinagoga. Ele reconheceu o poder de Jesus, ele prostrou-se, nada exigiu, mas pediu com humildade que ele fosse até a sua casa para curar a sua única filha. Alguém já disse que não há lugar na terra mais alto do que estar aos pés de Jesus, porque cair aos pés de Jesus é estar sempre de pé. Aqueles que se prostram aos pés de Jesus, um dia estarão à sua destra. Por isso que Jairo se prostra, quebra as barreiras e clama ao Senhor com perseverança. Ele tem uma causa e não está disposto a desistir dela. Ele clama a Jesus por misericórdia. Ele se prostra aos pés do Senhor. Este homem clama a Jesus com fé. Ele clama ao Senhor sem nenhuma dúvida. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha. Ele crê que Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade. E como nós lemos aqui, a parte B do versículo 42, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Então, Jesus vai com Jairo, levando a esperança para o seu desespero. Por isso que a nossa mensagem desta noite tem o seguinte tema: Jesus, a esperança para os desesperançados. E quero destacar algumas mensagens consoladoras e algumas verdades que se encontram aqui nesta passagem. Então veremos em primeiro lugar, Jesus é a esperança para os desesperançados, porque quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Está aí no versículo 49 e o versículo 50 do texto que nós acabamos de ler. Diz o texto: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Então, amados, Jesus é a esperança para os desesperançados, porque Jesus, quando vai conosco, ou está conosco, podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Jesus
Quando chega aqui no versículo 49, Lucas diz o seguinte: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, no mesmo instante, quando ele ouviu, o versículo 50 disse: não temas, creia somente, e ela será salva. Ele se importa com a nossa dor. Jesus, amados, ele sempre se importa com as pessoas. Ele acabara de fazer uma viagem para o Mar Revolto, na região de Gadara, para libertar um homem louco e possesso. Agora ele caminha espremido pela multidão para ir à casa de um líder da sinagoga. Mas no meio do caminho, do versículo 43 ao 48, Jesus, ele para em uma mulher, conversa com uma mulher anônima e liberta esta mulher do seu mal que sofria há 12 anos. Isso nos mostra o que, amados? Que Jesus, ele se importa com as nossas dores. E as palavras de Jesus aqui nessa passagem bíblica é que fazem toda a diferença. É a palavra da fé. Não temas, creia somente. Quando nós olhamos aqui o contexto, amados, era fácil para Jairo crer em Jesus, enquanto sua filha estava viva, estava apenas doente. Mas no versículo 49, quando nós lemos aqui, quando ele vai chegando em casa, um homem da sua casa traz a notícia que a menina já estava morta. Talvez a desesperança bateu à porta do coração de Jairo. Isso aqui, amados irmãos e amadas irmãs, podemos fazer uma aplicação para as nossas vidas. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, muitas vezes nós somos levados a desistir de crer. E é aí que surge a palavra esperança. Quando nós lemos aí no versículo 52, que Jesus disse: não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. E para nós cristãos, amados irmãos, a morte é um sono passageiro, quando o corpo descansa e o espírito sai do corpo, para habitar com o Senhor e estar com Cristo. Não é a alma que dorme, mas é o corpo que aguarda a ressurreição na segunda vinda de Cristo. E Jesus diz essa palavra aqui para Jairo e para todos que estão ali: olha, ela apenas dorme, o corpo está descansando, mas o espírito não morre. E Jesus aqui, ele usa a sua palavra de poder. No versículo 54, diz assim: entretanto, ele tomando pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Creio eu, amados irmãos e irmãs, que toda a descrença e dúvida que estavam ali foram vencidas pela palavra do poder de Jesus Cristo. A menina levantou-se não apenas da morte, mas a menina
também levantou-se sã, curada da sua enfermidade. Isto aqui é um prenúncio do que acontecerá no dia da ressurreição final, onde todos os mortos serão ressuscitados, uns para a glória eterna e outros para o sofrimento eterno. Por isso que nós, como cristãos, nós podemos ter certeza que nossa fé em Cristo deve ser uma fé corajosa, uma fé ousada e com muito zelo no Senhor. Aqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa pelo Senhor, podem ter certeza que Ele fará grandes coisas por eles, acima do que podem pedir ou imaginar. Devemos ter uma fé sólida no Senhor, firmes no Senhor. Por isso, Jesus, Ele é a esperança para os desesperançados, porque quando Jesus caminha conosco, Ele está conosco, nós podemos ter a certeza de que Ele sempre se importa com as nossas dores ou a nossa dor. Devemos levar essas dores aos pés de Jesus Cristo. Mas também, em segundo lugar, amados irmãos, Jesus é a esperança para os desesperançados, porque quando Jesus também está conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos para as nossas vidas. Está aí no versículo 42 e o 43, que diz assim: pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Podemos ver aqui, amados irmãos, Jairo continuou com Jesus, mas Jesus, quando vai caminhando, encontra com a mulher também carecendo da ajuda de Jesus. E como nós podemos ver aqui o contexto, enquanto aquela mulher hemorrágica recebia graça do Senhor Jesus Cristo, talvez o pai da menina pensasse: só faltava esta agora. Minha filha está à beira da morte, e mais esta multidão apertando o Senhor, e esta mulher impedindo que Jesus chegue, porque a minha filha está à beira da morte. Talvez Jairo tivesse ficado aflito na caminhada para a sua casa. Jesus para atender uma mulher anônima em meio à multidão, porque o caso da filha de Jairo requeria urgência, não podia esperar. Mas Jesus não estava tratando apenas da mulher enferma, mas ele continuava com o mesmo cuidado com a filha de Jairo. E aqui nós podemos aprender uma lição poderosa para as nossas vidas. A demora, de Jesus, ela é pedagógica. A demora de Jesus, ela nos ensina lições divinas. Deus tem propósitos divinos
Jesus nunca demora, porque os seus planos não podem ser frustrados em nossas vidas. Embora que para nós pareça demorado, mas Jesus não demora. Ele age no tempo certo, na hora certa, para a glória de Deus. Porque a demora, de Jesus produz cada vez mais glórias a Deus. E é assim que Deus age em nossas vidas. Porque Jesus, quando vai conosco, quando está conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Muitas vezes, amados irmãos e amadas irmãs, as coisas não acontecem como nós queremos em nossas vidas, e nós queremos achar os culpados. Mas nunca esqueça disso. Os propósitos de Deus na minha e na sua vida, Ele cumprirá e não vai frustrar nenhum dos seus planos que Ele tem para as nossas vidas. E podemos ver, depois, novamente, da demora de Jesus, é que vem as bênçãos de Deus para as nossas vidas, como veio para a vida daquela família. Veja aí o que é que diz o versículo 56. Depois que Jesus ressuscita aquela menina, diz assim: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amados irmãos, amadas irmãs, muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas como queremos. É porque Deus não está permitindo, que não é o momento certo, nem a hora certa, mas Deus agirá no momento certo e na hora certa, e assim produzirá glória, e nós ficaremos maravilhados com o agir de Deus em nossas vidas. Será que você há tanto tempo está esperando algo do Senhor e não acontece? E que você diz: mas está demorando demais isso na minha vida. Não se desespere, descansa no Senhor. Se você tem a certeza que o Senhor está contigo, fique sabendo, na hora certa, no momento certo, Deus agirá, não como queira que aconteça na minha vida, mas como Jesus quer que aconteça, e assim ficaremos maravilhados e daremos glórias a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus, em segundo lugar, Ele é a esperança para os desesperançados, porque quando Jesus está conosco, quando Ele caminha conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos em nossas vidas. Mas em terceiro lugar, quero destacar outra verdade aqui nesse texto. É que Jesus é a esperança para os desesperançados, porque quando Jesus está conosco, ou vai conosco, não precisamos temer as más notícias. Versículo 49 e o 50 que nós lemos. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. E Jesus disse, ouvindo isso, disse: não temas, creia somente, e ela será salva. Então, amados, quando Jesus está ou caminha conosco, não precisamos temer as notícias más.
Jairo, creio eu, que ele deve ter pensado: minha filha precisa ser socorrida, está à beira da morte. Aparece essa mulher aqui hemorrágica e impede que Jesus chegue no tempo certo. E quando vai chegando em sua casa, a pessoa da sua casa diz: ora, Jairo, ela está morta, ela morreu. Não incomode mais o Mestre Jesus. Jairo recebe um recado da sua casa: sua filha, Jairo, já morreu. Agora é tarde, Jairo, não adianta incomodar mais o Mestre. Irmãos, irmãs, na visão daqueles que trouxeram aquela notícia, as esperanças haviam se esgotado. Talvez eles pensaram: há esperança para os vivos, mas para os mortos não há mais esperança. Mas a causa parecia perdida. Talvez a última esperança foi arrancada do coração de Jairo. Mas Jesus, sem acudir às palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo, não reconheceu a palavra de morte como uma palavra final. Ele contrapôs a palavra de fé e disse-lhes: não temas, crê somente e ela será salva. Ela apenas dorme, mas ela há de reviver. Amados irmãos, amadas irmãs, na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja: continuem crendo somente. Será que isso não acontece conosco também, amados? Que tantas vezes nós esperamos por uma causa que seja resolvida, nós agimos para conquistar esta causa e nós não vemos progresso, e parece que tudo está acabado, não há mais nenhuma esperança. Mas a palavra de Jesus para as nossas vidas é essa: continuem crendo em mim, e isso basta. As más notícias podem nos abalar, mas nunca abalará o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, Ele pode, por fim, agir em nosso favor. Jesus disse a Marta, quando Lázaro, seu irmão, já havia morto, já haviam sepultado Lázaro, está lá em João capítulo 11, versículo 40, disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Crês tu nisto, Marta? E esta pergunta Jesus também faz a cada um de nós: se creres, verás a glória de Deus. Cremos nisto? Amados irmãos e amadas irmãos, as nossas causas que parecem irremediáveis e perdidas, elas têm solução nas mãos de Jesus. A morte, como aconteceu aqui com a filha de Jairo, traz terrores,
Mas Jesus é mais poderoso do que a morte, pois Ele venceu a morte. Lá em Apocalipse 1,18 diz que as chaves da morte estão agora em suas mãos. Estas palavras aqui de Jesus devem ecoar aos nossos ouvidos. Atentamente devemos ficar ouvindo esta voz ecoar em nossos ouvidos. Não temas, continue crendo em mim somente. Jesus nos encoraja a crermos nele, colocarmos a fé tão somente nele. Ele nos ensina que devemos ignorar os rumores de que a esperança morreu. Por isso, Ele é a esperança para os desesperançados. Depois da má notícia, vem a bênção de Deus para as nossas vidas. Devemos crer nisto. Jesus nunca demora, Ele age no tempo certo. Não devemos temer as más notícias, mas continuarmos confiantes que temos um Senhor que cuida, que caminha dia após dia e está conosco até a consumação dos séculos. Por isso, em terceiro lugar, quando Jesus vai conosco, caminha conosco, não precisamos temer as más notícias. Temos todos os dias más notícias, mas não devemos temer as más notícias. Continue crendo em Jesus. É esta a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Mas em quarto e último lugar, a última verdade que eu quero destacar nesse texto: Jesus é a esperança para os desesperançados. Por quê? Quando Jesus vai conosco, caminha conosco, a morte não tem a última palavra. A última palavra é a de Jesus. Versículo 54 diz assim: entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. E o versículo 55 diz: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que dessem de comer. Agora o que é para vocês fazer? Façam. Só eu tenho o poder de ressuscitar e trazer a vida novamente. O que é para vocês fazer? Deem de comer agora a ela, alimentem, porque ela está curada também da enfermidade. Quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava em sua casa pensaram ali que a morte seria o fim da linha, uma causa perdida, uma situação irremediável. Mas nós vemos aqui no texto, a morte bateu em retirada diante da autoridade de Jesus Cristo. Antes disso, veja o que é que diz o versículo 53. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Aqueles homens nada sabiam do Deus vivo. Riram com o sorriso da descrença. E alguém já disse, comentando esse texto, Jesus, diante do coral da morte,
ali ele ergueu o solo da ressurreição. Todos riram ali, achando que a causa estava perdida. Quando Jesus disse: não temas, creiam somente, ela não está morta, ela apenas dorme, mas eu vou trazer a vida. E todos riram de Jesus. Por isso que Jesus pega ela pela mão. No versículo 52, menina, levanta-te. Irmãos, eu fico imaginando esta cena diante de todos aqueles ali naquele momento. Versículo 54. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e ele mandou que dessem de comer àquela menina. Jesus demonstrou àquela menina não apenas o seu poder, mas também Jesus demonstrou para aquela menina, para os seus pais, sua simpatia e o seu amor por aqueles ali daquela família. E é interessante que Jesus não usou aqui nenhum encantamento, nenhuma palavra mágica, somente a sua palavra de autoridade. Ele se impôs diante da morte. Isso nos mostra que diante da voz do Filho de Deus, a morte ela se curva, a morte dobra os joelhos, a morte prostra-se aos pés de Jesus. A morte é vencida pela palavra de autoridade do Filho de Deus. Por isso, para Jesus não há causa perdida. Não é à toa, amados irmãos, que as Escrituras nos encorajam, principalmente nos Evangelhos. Ele deu vista aos cegos, ele levantou paralíticos, ele purificou leprosos, ele libertou os possessos que estavam possessos por demônios, ele curou enfermos e agora ele ressuscita os mortos. E hoje Jesus continua dando vida aos que estão mortos também nos seus delitos e pecados. Ele arranca aqueles que estão nas trevas, aqueles que são escravos do diabo, e fazem destes embaixadores de Deus aqui neste mundo. Ele arranca um drogado, ele arranca um criminoso do porão de uma cadeia e faz dele um arauto, um proclamador da palavra de Deus. Este é o Deus pelo qual nós devemos continuar crendo. Ele apanha pessoas que estão lá na lama da imoralidade e faz destas pessoas um facho de luz, um luzeiro aqui neste mundo. Ele apanha uma família quebrada e faz dela um jardim de harmonia, de paz e de felicidade. Só Jesus é que tem este poder para fazer, porque Ele é quem tem autoridade para fazer todas estas coisas. Portanto, amados irmãos, Jesus, Ele é a esperança para os desesperançados, porque podemos ter certeza de que Ele se importa com as nossas dores.
Os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos para as nossas vidas. Precisamos não temer as más notícias, mas devemos continuar confiando no Senhor. Quando vier uma notícia má, continuemos crendo no Senhor, porque Ele pode reverter toda e qualquer situação. E em quarto e último nós vimos que a morte não tem a última palavra. A última palavra é a de Jesus, porque a Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus, governando a sua igreja como um facho de luz em suas mãos. Este é o Jesus que é Senhor da igreja, Senhor dos vivos e dos mortos. E concluo dizendo o seguinte: aonde Jesus chega, haverá cura, libertação e vida. Onde Jesus intervém, o lamento e o desespero são estancados. Diante dele, tudo aquilo que nos assusta é vencido. A morte não pode mais ter a palavra final. A morte foi tragada pela vitória de Cristo lá na cruz. Na presença de Jesus há plenitude de alegria. Jesus ressuscitou para vencer a morte. Só Ele pode acalmar os vendavais na nossa alma. Só Ele pode aquietar os nossos corações e trazer esperança em meio a todo ou qualquer desespero. Coloquemos as nossas causas aos pés de Jesus. Ele caminha conosco e tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria. Fica aqui estas palavras de Jesus: não temas, continue crendo somente em mim. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.